Quando vocês vão abrindo aí, vocês viram, eu acabei de mandar no grupo N8N, oficialmente no canal deles, anunciando ali a parceria e conexões com a SAP. O movimento está bem interessante. Que legal, cara. SAP, né, cara, é aquele tipo underdog que não é underdog, né? Não tem tanta mídia, mas é puta sólida, né, cara? SAP é tipo o Fernando Delta, rapaz. Você vê aí, ó, na boa ali e tal, e já domina o mundo. Senhores, querem um anúncio? Eu acho que nos próximos 2 anos, apesar que já passou já, né? Eu acho que a Oracle passa a SAP assim. Nos 5 anos a Oracle passa a SAP. Acho que de valor de mercado já passa, né? Não. E Valor de mercado já passou. Tô falando de clientes, de atuação em clientes. Cooperação. Entendi. Você tá falando de RP, é isso? Sim. Ah, tá. Quando eu falo de SAP é de Você RP. fala, é que a própria Oracle SAP hoje tem várias ali LOBs, né? Entendi. Quando a gente fala Cara, a de Oracle RP. hoje é um mundo, cara. E aí eu fui Oracle, o Ale foi também muito tempo ali, um dos caras estrategistas de Oracle, a gente conhece bastante ali aquela escola. Sim. Eu, cara, construí a vida, começo da carreira, eu não era colaborador, né, mas eu tinha agência e atendia especialmente Oracle, IBM e Microsoft. A gente tá até tentando fazer uma parceria com eles lá, pra gente virar partner Oracle. A ideia agora é que a gente vire uma tech consult e atenda todos. Entendeu? Vamos montar um time para atender todos. Legal. Oracle é legal porque ela é concorrente de todo mundo e ela é parceira de todo mundo, né? É uma coisa única que eles construíram, cara, que eu acho genial. Bora, pessoal. Let's rock. Vamos começar? Bora. Então, primeiro, pô, que honra, né? Estar aqui com essa audiência. Como o Roberto falou ali no começo, né? Um Olimpo aqui de pessoas, e, porra, sensacional. E nosso amigo Marinho aí que tornou isso possível. Talvez, acho que é a conexão entre todos aqui, um ou outro talvez já se conhecia, né? Mas esse negócio tá decolando aí com a tua mão, então vamos nessa. Galera, a ideia aqui hoje é trazer, acima de tudo, uma provocação, tá? Claro, agregar valor, que a gente saia daqui. Vou procurar ser bastante objetivo, meia horinha aqui, depois abrir uns minutos para a gente trocar ideias, bater papo. Fiquem completamente à vontade para me interromper, botar pergunta no chat, gravar. Tá, eu estou gravando, depois disponibilizo, tirar foto, fazer print, aquilo que for. A ideia aqui é a gente gerar valor, tá, pessoal? E aí, eu não vou me atrever, apesar, né, do Be Bold ser um moto aqui para todo mundo, eu não vou me atrever a falar de tecnologia, falar de IA para vocês, né? Os senhores estão fazendo o meu dia muito feliz, né? Mas eu não sou burro de querer falar de IA para vocês. Então, sim, a gente vai pontuar um ou outro ponto, um caso de uso, mas a ideia aqui é trazer caminhos dentro do que a gente hoje entende por growth. Quando eu digo a gente, é a minha trajetória, um dos primeiros a trazer o growth para o Brasil lá em 2018, além da metodologia do Chanelis, que é muito mais o lado CRO, né, experimentação, metodologia de testes, que são universos muito próximos, né? Hoje, o Martech, o marketing, vendas, CRM, tecnologia, não dá mais para dissociar, né? Tem um estudo, se eu não me engano, é Gartner, cara, que dependendo da indústria, o CMO gasta em tecnologia igual ou mais que o CIO no segmento enterprise. Então, imaginem que surreal parece isso, né? Há alguns anos atrás, e, no entanto, isso hoje é uma realidade, né? O CMO tem um budget de tecnologia gigante. Então, acima de tudo, trazer essa visão que é para vocês tende a ser familiar, né? De fluxos, de processo, de pipeline, para dentro da visão de negócios. Tirar essa coisa de lúdica do marketing,
criativo e também, como eu coloquei lá no grupo, né, desmistificar essa coisa no nosso mercado, marketing, vendas, que aí no começo a gente estava falando aí de grandes corporações, né? Tem um boato barra rumor barra pode ser que aconteça do Google comprar Salesforce. Imagina o que isso não significaria nesse mercado. Né? Mas ele é emblemático, porque mostra uma empresa que nasceu como CRM com uma empresa completamente, ambas orientadas para cloud e tudo mais, virar um titã, né, Roberto? Como você usou aí o termo. Então, galera, a ideia aqui hoje é mostrar, como eu disse, processos, estratégias e, acima de tudo, uma visão de negócio que surgiu, nasceu, foi idealizada, aperfeiçoada e testada dentro do dia a dia de negócios de tecnologia. Tá? Essa metodologia que de 2018 para cá gerou 350 milhões, um pouquinho mais de reais em vendas para os nossos clientes, ela nasceu e cresceu para empresas de tecnologia. Tá? Então, tem as dores e delícias e desafios, né, de venda complexa, venda consultiva, múltiplos decisores, ciclo de vendas longo, que a gente tem que lidar todo dia e as desilusões que fazem parte. Então, embora a gente está lá no grupo, segue aqui esse QR Code, tem as minhas redes, WhatsApp e tudo mais, não vamos perder tempo com isso, depois eu compartilho também esse deck com quem quiser. E aí, uma das nossas crenças principais é uma frase atribuída ao Steve Blank, né, que é um dos ícones lá do Vale do Silício, que ele diz o seguinte: a inovação paga a nossa aposentadoria e a execução paga o nosso salário. Então, tem um puta projeto, uma frente estruturante, estou criando um produto novo, estou desenvolvendo um mercado ou uma categoria. Isso vai, via de regra, demandar mais recursos, né? Tempo, grana, pessoas, tech e tudo mais. Manda ver, brother. Microfone aberto full time ainda. Irmão, não, você trouxe um insight aqui, você falou esses dias numa conversa nossa ali de brother, e tem gente aqui que está em transição de carreira, né? Essa frase que você falou é corporativamente, você disse uma que você usa como mantra ali também, até quando você vai procurar um projeto, um trabalho, como é que ele tem que pagar o presente. Essa é bem legal para quem está em transição também. Pode citar, que é muito boa. Bora, vamos. Essa aí é também aquelas que surge, né? Você está ali, fala, puta, entendi. É uma forma que eu tenho... hoje é mais bonito se eu falar assim, é um framework exclusivo que eu criei, né? Comente playbook que eu te mando no privado. Então, é assim, quando eu olho é tipo um lead scoring de um projeto, só que eu olho o impacto daquele projeto na minha vida. Pode ser um convite para assumir uma posição, pode ser um cliente, pode ser criar um produto novo, pode ser empreender. Então, eu olho para 3 camadas de remuneração, né? Especialmente falando da grana, mas não é só a grana. Então, tem uma primeira camada que é assim, esse projeto me ajuda a girar a vida? Paga a conta. Sabe? Pôr a vida para rodar, putz, ajuda. O segundo nível é um nível de conforto. Cara, eu vou entrar nesse projeto, então eu vou ter um certo nível de realização, de networking, de desenvolvimento, de grana. E nesse segundo nível, a grana me dá um conforto, tipo, eu vou ter uma margem ali para eu investir, para eu quiser, sei lá, reformar a casa, trocar de carro, comprar casa na praia, aquilo que for. Fazer uma viagem com meus filhos, para trocar a escola dos kids, enfim. E tem um último estágio, que é o estágio de equity, de patrimônio. Tipo, esse projeto contribui com o meu patrimônio? Normalmente, isso está mais associado a algum tipo de variável, de equity, né? Algum exit ou um earnout. Então, normalmente, a primeira camada é tipo, a minha remuneração fixa nesse projeto vai ser tal. Aí você sabe, isso contribui com as minhas contas ou não, com o meu plano de vida, depende de cada um, né? Tem gente que nas contas do mês está incluso o helicóptero, tem gente que está incluso o Uber, e está tudo certo.
E aí, o segundo nível, normalmente, é aquele variável de curto prazo. Comissão, bônus, né? Trimestral, às vezes, mensal. E o último nível é aonde está diretamente associado aos resultados, então ele se conecta com o que a gente está vendo aqui, a parte de inovação. É assim, cara, tá bom, ó, eu te ajudo no meu dia a dia, né? Por exemplo, às vezes eu entro numa empresa, tipo, putz, cara, ou não quero ou não posso investir tudo que você está sugerindo agora, mas eu posso entrar com uma parte em equity. Uma parte que eu vou. Não existe nem para mim nem para você hoje. Daqui a 5 anos, daqui 3 anos ou 1 ano, quando ela existir, a gente divide. Foi mal, galera. Estava só pedindo para o meu filho fechar a porta aqui. O videogame está do lado, eu estou de casa hoje. Então, você vê que eu estou falando muito de mentalidade, né? Já vai ficar mais claro aqui essa transição do mindset, da cultura, que é tão importante. E aí, o que eu queria trazer para vocês? O nosso dia a dia, especialmente pela aceleração das IAs e da cultura de startups, que é o, né, fail fast, fail early, fail cheap, mas acima de tudo, tudo fast, né? Tudo rápido. Nos levou para uma armadilha de demonizar a estratégia, demonizar a teoria. E aí eu tenho uma historinha rápida. O cara pegou o cara que faz a limpeza, o faxineiro de uma companhia aérea. Ele entrou no avião e aí ele foi limpar lá, tal, né? Foi limpar a cabine do comandante. Aí ele viu um livro. Pô, como pilotar um avião. Porra. Aí ele ligou, para pilotar um avião, você, tipo, liga a chave e tal. Ele foi lá e ligou. Aí ele, para taxiar, você faz ele, foi lá, fez. Para acelerar, você... Resumo da história, daqui a pouco, ele começou a voar, cara. Ele começou a ler o livro e estava voando. Falou, porra, sensacional, isso aqui é puta sensação, que liberdade e tal. Aí deu aquela, né, choque de realidade, e ele, porra, vai dar merda, deixa eu pousar esse negócio aqui antes que eu faça alguma cagada, vou perder o emprego e tal. Aí ele foi lá no livro. Para aprender a aterrissar o seu avião, adquira o volume 2 na livraria mais próxima. É sensacional. Ou seja, cara, você pode sair fazendo, sair executando, assumindo um risco. Então, o recado aqui é um precisa do outro. Né? Alguns casos, normalmente mais associados aqui à execução, às quick wins, né? No nosso mundo é muito isso, né? Porra, me dá um first value, quero ver primeiro o que dá, depois eu me comprometo mais. Né? Mas a inovação, que embora requer mais recursos, grana, tempo, pessoas, tech e tudo mais, quando ela aporta o resultado, a porrada é grande, né? O impacto é muito maior do que as pequenas quick wins do dia a dia. Beleza até aqui, galera? Perfeito. Boa. Então vamos lá. Raramente a gente está falando de um desafio de ferramenta, né? Especialmente hoje, né, cara? Com os Lovable da vida, agentes disso, daquilo, no-code e tudo mais, um leigo não se ressente de não ter a ferramenta. Né? Ninguém hoje pode falar. Eu faria, mas a empresa não tem grana para ter um CRM, para ter uma automação de marketing. Não dá mais para falar isso, né? Só que, de novo, falta o segundo livro de como eu aterrizo esse avião. Então, as pessoas executam sem antes ter um processo. Esse processo requer mais tempo. Ele precisa de um buy-in de liderança, muitas vezes, que nos traz para esse... Esse aqui eu devia ter um carimbo, assim, nesse slide, né, dizendo quem nunca, né? E aí, essa armadilha do CEO, né? Eu vou dizer para vocês que se aproxima de 100% de empresas que eu ou prestei consultoria, ou estive dentro da empresa, ou foram meus clientes até de projeto mesmo, de executar um projeto de growth, de geração de demanda, que, se você pergunta assim, qual é a principal
alavanca, qual a principal atividade para eu gerar mais demanda, para eu gerar mais negócios? E aí, vão te responder o quê? Gerar leads qualificados, né? Quem nunca? Preciso de mais leads qualificados. Quem for de negócio de venda, especialmente aqui que a gente tem CEOs, né, aqui, empreendedores e tal, manda ver, meu. Ale, eu preciso de mais leads, meu. É clássica. Eu preciso Mais rápido para agora. E qualificados, né? E aí mora uma armadilha, galera. Assim, via de regra, o gestor, empreendedor, CEO, líder, executivo que pede isso, ele nem faz ideia do que é um lead qualificado. Não é que ele não saiba o que significa um lead qualificado. Ele não sabe o que é um lead qualificado dele. Eu tive, assim, eu falei, cara, não dá. Acabou que um mês depois daquilo a gente não rompeu, mas ia se começar uma renovação de contrato, eu não quis. O CEO falou para mim, falei, eu não me importo para conversão. Eu preciso de alcance. Atirar em tudo que se move, é isso, Next Shiny Object. Só que, gente, de novo, falando de mentalidade mais um pouco, a gente tem 3 alavancas principais. Resumindo tudo, se eu pego todo o universo de crescer uma empresa, eu tenho basicamente 3 alavancas. Vender para mais clientes, vender mais vezes para os clientes que eu já tenho ou tive, e vender mais caro. Simples assim. Esses são os 3 indicadores que permitem que eu venda mais. 90% das empresas dedica 90% dos recursos, energia, pessoas, grana, investimentos, em qual? Na primeira. Quero vender mais, equivale quase que obrigatoriamente a preciso vender para mais empresas. Isso é uma herança de um condicionamento do B2C, onde, via de regra, isso é verdade. Para você vender mais, você tem que vender para mais clientes, para clientes novos, famosos novos logos, né? Só que, olha só, especialmente no B2B, vendas complexas e alto ticket, a primeira alavanca, vender para mais clientes, é a mais cara, mais lenta e a menos eficaz das 3 para você escalar uma empresa. Eu posso abrir mão dela? De jeito nenhum, mas eu não posso depender dela e menos ainda apoiar o crescimento da empresa nela. Porque senão vira o que eu chamo de uma empresa casa nova. Aquela coisa da faca nos dentes. Não, aqui a gente é um time de snipers. A gente vai para cima. E cada cliente que você conquista, você perde um que você pagou uma grana para trazê-lo no ano passado. Olha, Oi? desculpa te interromper. Não, cara, estamos... Só para pegar um gancho aí nessa estratégia de vender para mais clientes, aqui eu sempre trabalhei com 20-80, tá? No novo 20% e 80% base, tá? Assim, a gente realmente precisa oxigenar, trazendo clientes novos, é necessário, mas realmente é o que você comentou. O cliente novo hoje, para mim, geralmente a primeira entrada, ele não dá lucro. Não traz resultado. Não traz resultado porque... por mais que a gente tenha uma venda de valor, tenta agregar valor, tudo, é difícil ele comprar o valor sem conhecer o seu trabalho primeiro. E na base você consegue construir esse valor muito mais fácil. Quer dizer, um produto você tem como o land e todos os outros no portfólio é seu spend. Também, essa é uma visão que a gente acredita muito do Land and Expand, e vai ficar mais claro aqui, né? A gente está na intro ainda, mas vai ficar mais claro essa visão, o quanto ela é intencional. Já perceberam que eu gosto de frases, né? Uma das minhas favoritas é evite acidentes, faça de propósito. Então, é assim, cara, você consegue medir. E aí, em TI, né? Tecnologia, TI eu entreguei a idade, né? Porra, o cara é de TI, né? Eu sou do CPD, cara. CPD, porra. Aí sim, ganhou. Boa. Então, é
é muito essa coisa do vender feature, né? Acreditar que a minha solução sendo boa, ela vai ser vendida, e aí eu trago um cliente. E nasceu, graças aos nossos amigos da Salesforce, né, com aquele símbolo do no software, lembra? Que inventaram, né, não só o SaaS, mas eles inventaram um conceito de Customer Success. Porque antes disso, o que acontecia antes do Software as a Service ou em nuvem? Cara, o CIO do Bradesco, ele fechava um pacote com a, sei lá, Microsoft ou com a Teradata. O Bradesco tem Teradata até hoje, imagina. Tem servidor físico lá dentro da Cidade de Deus. Então, e um CIO fechava lá um pacote de 50 milhões de dólares. Instalava tudo, implementava tudo. Esse cara não podia chegar 3 ou 6 meses depois e falar assim, ó, pessoal, deu merda. Não era a solução ideal. Você enfiou 50 milhões de dólares lá, e agora? Com a nuvem, a barreira de entrada ficou muito menor. Né? Você não tem todo aquele custo inicial. Se falava em TCO, né? Total Cost of Ownership, quanto custaria o contrato inteiro. Só que a barreira de saída também ficou muito mais fácil. Daí nasceu o Customer Success. Eu preciso deixar meu cliente satisfeito, porque senão ele vai embora. Ele tem uma assinatura aqui, pode ter uma eventual multa ou não, mas o cara não afundou 50, 100, 20, 10 milhões de dólares de uma vez que vai manter ele aqui no meu contrato. Daí, galera, o Customer Success é confundido e subestimado como pós-venda, como mandar mochila ou squeeze para o cara. Customer Success é uma puta de uma alavanca de aceleração de lifetime value. Você desenha a jornada do seu cliente. Começa no ICP, o Customer Success. Quem é o cara que tem mais ROI comprando a sua solução? Esse é seu cliente ideal. Meu cliente ideal não é o que tem mais grana, é o que mais precisa de mim. Via de regra, o seu cliente ideal, ele precisa mais de você do que você dele. Porque aí ele fica. E aí você pega ele pela mão e o cara comprou o quê? Alguns de vocês aqui, todo mundo praticamente está em tech ou educação, né? Assim, se engana quem acha que vende solução, quem acha que vende uma tecnologia. Um cliente está comprando, especialmente quando é através de uma consultoria, de uma revenda, tal, ele está comprando, antes de mais nada, autoridade. Vou atropelar um pouquinho aqui. A gente está falando disso aqui, galera. Ó. Esse é um conceito da física presente em negociações que chama assimetria da informação. O que quem aqui não for, como eu, né? Eu não sou um entusiasta de carro, não conheço porra nenhuma de carro. Então, se meu carro tiver um barulho, eu vou no mecânico e ele fala assim, cara, você tem que trocar essa peça e custa 5 pau. Eu falo para ele, cara, troca, porque senão eu vou viajar com meu filho e pode dar uma merda na estrada. Se algum de nós aqui vai no médico, você está com uma dor, o cara fala, ó, vai lá na farmácia, compra esse medicamento tal e toma. A gente vai lá, vai comprar e vai colocar uma droga desconhecida dentro do nosso corpo. Baseado em quê? Numa premissa de autoridade, que tanto o médico quanto o mecânico tem. É isso que o cliente compra da gente. É claro que ele compra a marca Microsoft ou AWS ou IBM, sim, que tem bilhões investidos, mas o cara está comprando baseado em autoridade. E aí ele espera, voltando na alavanca de LTV, de Lifetime Value, o cara espera que o Fernando chegue para ele e fale assim, ô Roberto, vem cá, ó. Agora você vai instalar esse patch aqui, dando tudo certo, daqui 90 dias vai ter acontecido isso, isso e isso. O seu problema vai estar menor nesse nível, o seu desafio de hoje. Daí eu vou vir aqui e vou te dar o próximo passo. O próximo passo, a gente vai implementar uma solução mais robusta. E depois de mais 90 dias, eu vou voltar e se tiver acontecido isso, isso e isso, você vai estar pronto para receber um pack ainda maior. Ou seja, você vai gerando mais valor para o seu cliente, deixando ele feliz e capturando uma parte desse novo valor que está sendo gerado. Sem gastar R$1 com anúncio,
com aumentar time de venda, com promoção. Por quê? Porque você está vendendo para o cara certo, que você escolheu lá atrás. Você não está, tipo, jogando a rede. Então, tem a mídia de massa, onde você metralha, né? Atira em tudo que se move. Tem o sniper, né? Que está lá em cima do prédio. E tem aquele cara com a cara pintada que sai de trás de uma moita e corta a garganta do cliente certo. Aquele cara que não vai sair nunca do seu portfólio. Só que, para a gente chegar nisso, a gente passou por isso aqui, ó. Todo mundo aqui ouviu, e talvez alguns de nós estejamos aqui com sucesso nas nossas carreiras, né? Pô, o Marinho é bom de papo, cara. O cara tem uma puta lábia, ele vende geladeira para esquimó. A parte disso ser verdade, isso vem de uma época onde acontecia o quê? A empresa que fabricava qualquer coisa, para você comprar um iPhone, para você comprar um copo, para você comprar uma televisão, um tênis, necessariamente a gente tinha que falar com alguém. A empresa que fabricava e vendia algo detinha toda a informação. Então, o canal para transmitir informação do vendedor para o comprador era o vendedor. Por isso o cara bom de papo se dava bem. Só que chegou nossa amiga internet para mudar tudo isso. Superpoder de vendas hoje não é falar bem, é ouvir bem. Entender o que seu cliente precisa. Ouvir não é necessariamente escutar. Mapear o comportamento dele online, coletar dados e usar esses dados com inteligência. Né? E aí, olha só os casos, né? Esse aqui é maravilhoso. Ah, eu não tenho ele aqui, mas tem um que é da Amazon, dessas de recomendação do próximo produto, né? Que o cara entra em contato com o customer service da Amazon, que é um case, né? E ele diz assim: querida Amazon, eu agradeço a atenção, mas olha só, a minha mãe morreu uma vez só. Eu não pretendo comprar outro caixão. Obrigado pelas recomendações de caixão que você está me mandando. Olha o nível. Então, a gente chega nesse caso aqui, ó. Todo mundo já até sabe do que eu estou falando, né? A empresa vai lá, puta, eu tenho, tá? Faço um meia-culpa. Eu ajudei muito empresas de tecnologia a vender como a bala de prata. Tipo, assina aqui, cara, esse plano da Salesforce, ou HubSpot, ou Pipedrive, ou o que for, que as suas vendas vão aumentar magicamente. E aí, a gente falou de Oracle no começo, essa cena aqui da Ferrari na garagem, que é a puta máquina que ninguém sabe ou tem coragem de operar, eu escutei muito isso de Oracle. Muito. E a Oracle tem essa coisa dos bundles, né? Ah, você compra uma solução de banco de dados, eu te dou uma de analytics, de bonificação no contrato. E aí ninguém usa aquela porra, ninguém nem conecta lá e tal. E fica essa sensação, né? Puta, eu tenho uma puta tecnologia aqui, mas ninguém usa. Então, como que a gente evita isso? Como que a gente extrai o valor da tecnologia, né? Com cultura, com mindset, com processos. E aí a gente chega na parte mais fun, mais divertida. Depois eu compartilho esse deck com todo mundo, tá? Que é isso aqui, pessoal. Esse aqui é o tabuleiro. Pensa num jogo de banco imobiliário. Todo o rolê, todo o jogo dos negócios acontece nisso aqui. Isso é lindo. Tá? Esse aqui é uma livre adaptação nossa de algumas das principais metodologias que existem ou existiam. Aqui tem Bunch, que foi criado lá na Xerox dos anos 60, tipo Mad Men. Tem técnicas da IBM. Tem aqui o desenho da bow tie, né, a gravata borboleta, que são nada mais do que dois funis espelhados, que foi popularizado pela Winning by Design. E aí, qual que é a mágica? Betão, você falou aí no começo, né? Pô, quero simplificar. Simplificar, cara, é isso aqui, ó, um passo de cada vez, pessoal. Sim. Não adianta. Qual é o grande erro? Se a gente volta aqui um pouquinho, ó, na Ferrari, então, essa complexidade de uma tecnologia versus, não sei se dá para ler, mas aqui é o funil
AIDA, estrutura narrativa AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Você aprende isso na primeira aula da faculdade de marketing. Então, você primeiro chama a atenção, desperta o interesse, cria o desejo e convida para a ação. Só para falar um número, tá? Vamos ficar no Pareto aqui, que nem o Fernando citou mais cedo. Vamos ficar no Pareto. 80% das empresas faz o quê? Faz o contrário. Queima a largada. Oi, eu sou o Alê, represento a Think Business, ajudo empresas como a sua a conseguir o resultado X. Tem 15 minutos na próxima terça, às 11h30, está aqui o link do meu Calendly. Porra, não, velho, chega, acabou, isso não funciona mais. Você está chamando para ação, você roda o funil inteiro em uma mensagem de inbox do LinkedIn. E depois fala assim, geração de lead no LinkedIn não funciona. Não, não é que não funciona, você não sabe fazer direito. Tudo bem até aqui, galera? Estamos agregando valor, tá fazendo sentido. Quando eu pergunto se está fazendo sentido, é assim, porra, um pouco disso aqui que o Ale está falando, eu consigo ver no meu dia a dia. Isso é o que interessa no fim do dia para a gente, tá? Então, voltando aqui no simplificar, o que eu preciso fazer? Se eu integro aqui, ó, a persona que eu estou falando, e aí esquece buying persona, eu não estou falando de demographics, estou falando se eu estou falando com a pessoa ideal, com o canal ou canais que eu estou interagindo com ela. Se eu estou falando com ela no WhatsApp, é diferente, embora a essência seja a mesma, do que se ela está interagindo num post meu no LinkedIn, ou se ela está assistindo um vídeo meu no YouTube, ou se ela está dentro de um webinar. Então, a persona, o canal, o conteúdo e, por último, o estágio da jornada onde ela está. Se eu integro dentro da mesma estratégia esses 4 fatores, senhores, o lead anda sozinho no funil. E se ele anda sozinho, e ele é o meu perfil de cliente ideal, e se ele não é o meu perfil de cliente ideal, ele não tem nada que fazer no meu funil, o negócio vai fechar sozinho. Eu falo que lead tem que pagar aluguel, não pode morar no meu funil de graça. Você não é meu cliente ideal? Cara, sai do meu funil, por gentileza. Você é muito bem-vindo para consumir conteúdo gratuito, interagir com os meus posts, mas não me ilude. Não fica aqui ocupando espaço no meu pipeline. Custa dinheiro. Se aumenta o meu CAC do meu cliente bom, eu vou achar que custa mais caro para eu trazer um cliente bom porque você está aqui sujando meus dados. Então, de um ponto de vista prático, qualquer coisa que qualquer um de vocês tiver na sua esteira de marketing e vendas, coloca dentro dessa jornada. Com intencionalidade. Porra, eu vou fazer um blast de e-mails amanhã. Tá bom, qual é a evidência de sucesso? O que precisa acontecer para você dizer, pô, fiz um blast de e-mails e deu certo? Porque se você fizer um blast de e-mails cujo conteúdo está orientado para conversão e você disparar ele para uma base que está aqui nesse estágio de reconhecimento, vai flopar. E aí você vai depois construir uma imagem baseada em dados falsos de que, não, e-mail não funciona. Não, brother, não é que não funciona. Você disparou no estágio errado. Então, é entender assim, tá bom, isso que eu vou fazer amanhã, o evento que eu vou patrocinar, a ligação que eu vou fazer, o post que eu vou fazer na minha rede social, tá em qual estágio? Via de regra, ele não vai estar só em um. E aí você está vendo aqui em cima, todos esses canais que populam essa jornada do nosso cliente. E aí eu começo a aprender, quando eu gero, primeiro, eu implemento a visão. E depois eu vou coletando, analisando e ativando os dados, eu começo a saber. E aí gera aquela coisinha que a gente ouve falar, e pouca gente de verdade faz, que é a receita previsível. Modelo do Aaron Ross, que foi criado dentro da Salesforce. Que receita previsível, eu brinco, é igual sexo na adolescência. Todo mundo fala, pouca gente faz, e os que fazem não sabem muito bem o que estão fazendo. Então, não tem segredo, galera. Manda, Marinho. Maria levantou a mão aí. Ale, o cara, assim, 100%, o que eu acho bacana aí também você trazendo para a gente, claro que o tempo é curto e a gente pode marcar depois
Vamos fazer um dia assim, presencial isso depois. Cara. Vamos sim, mas fazer é legal, por exemplo, mesmo. O que você está falando, e aí nem sempre todo mundo está a par com as teorias, e não tem problema nenhum não estar a par, mas trazendo aí, você está falando, por exemplo, do momento da levantada de mão, da omnicanalidade, assim, ó, cara, de repente, assim, isso até na pessoa, na pessoa física, isso impacta a gente. Às vezes, assim, pô, você é um C-level de empresa, né? Tá lá, assim, a Rosane está no mundo dela, o Fê está no mundo dele, o Rafael, beleza, está na empresa. Ele viu alguma coisa no corporativo. Quando ele chega em casa à noite, ele vai entrar ali, por exemplo, sei lá, eu no Twitter, ou vai entrar ali no Instagram, é ali que o cara tem o desejo. Se você puder trazer elementos de práticas de cliente seu, eu acho que é legal também para dar uma reforçada aqui no que você está trazendo de teoria, que está muito bacana. Bora. Lembra o caso que eu falei do CEO que pediu para que ele não ligava para conversão? Caso real isso. Ele falou, não, eu quero aumentar o alcance. Ele falou assim, eu quero que o meu concorrente me veja com stand maior que o dele na feira. Tipo, pissing contest. O cara que estava com o concorrente, mostra o meu que eu mostro o seu, sabe? Mostra o seu que eu mostro o meu. Eu falei, cara, não vai gerar negócio isso, eu não posso assinar. Eu falei, no final do meu contrato, você vai me perguntar quantos leads gerou, e eu não acredito que desse jeito vai gerar. Então, porque quem de nós aqui for consultor sabe que muitas vezes o consultor, desculpa a expressão, galera, é um cu de plantão, né? Quem te contrata só quer alguém para assinar o que ele quer fazer. E ele fala, não, mas foi o consultor. Quem nunca passou por isso, né? Então, eu vou abrir aqui, finjam, tá? Que tem uma enquete aqui. Qual é a rede social que mais converte no segmento B2B Enterprise? Boom, parece óbvio, né? Se eu perguntar para 10 pessoas, 9 vão responder LinkedIn. É o Instagram. Porque acontece exatamente o que Marinho falou. O cara, quando está fora do escritório, na pessoa física, guarda baixa, ele consome um conteúdo teu diferente. Do inbox do LinkedIn, e lá, oi, senhor Mozart, tudo bem? Vi que o senhor mudou de cargo. E como estão os seus desafios agora na Delta? Aí você fala, porra, brother, não dá até preguiça de responder, né? Eu recebo quase todo dia SDRs que eu respeito profundamente me prospectando o que eu vendo. O Ale, tem alguns casos que a gente está vivendo, casos reais, todo mundo tem o seu também, assim, que é também quando a gente ensina para adulto é um modelo diferente da pedagogia, né? A gente entra numa questão de andragogia, a gente estava até conversando, por exemplo, quem aprende inglês desde do momento ali, vamos dizer, muito jovem, ou até criança, ou vamos dizer, nos primeiros anos de vida, não tem nenhum bloqueio. É uma esponja total. Um adulto que vai aprender, cara, ele já tem autoconsciência, autocrítica, ele fica com vergonha. Então, o método é diferente. Então, você trouxe um ponto e eu vou trazer para a IA, né? Primeiro, a IA também é a mesma coisa do sexo de adolescentes, muita gente falando, verdade. Pouca gente fazendo, e quem faz mais ou menos. E, assim, o que a gente está vivendo? Então, a gente está lá aqui na Delta AI, né? Então, a gente entra vendendo solução para B2B. Só que a gente traz o LIA como uma liderança de inteligência artificial com formação, desenvolvimento de pessoas, letramento digital. O que acontece? A gente cria uma turma aberta qualificada, no cafezinho, o CEO, geralmente o dono da empresa, chama a gente, ou então um funcionário dele participa, um funcionário que é representativo na empresa, o cara liga, ó, meu funcionário teve aí, ele chama no café e fala, cara, ele não quer se expor, né? Então, assim, ele não pode se expor perante o grupo dele, que ele não sabe aquilo, que ele tem vergonha de perguntar. Então, ele contrata uma mentoria, a gente faz só com ele individual, faz o letramento, cara, amei. Como é que agora a gente faz para descer na pirâmide, formar meu time, e como é que você pode colocar essas soluções aqui agora de uma forma corporativa, tecnologia, consultoria. Então, está funcionando muito bem assim, mestre. Perfeito. Você acabou de dar um exemplo, cara, de um outro ângulo dessa mesma jornada. Você trouxe um exemplo pela ótica de produto. Você narrou uma esteira de produtos. Então, por exemplo, você tem uma célula de educação,
que pode tanto chegar no C-Level quanto na base. E o que você está fazendo? Aumentando o awareness sobre a solução que você vende. Você está capacitando motoristas para a Ferrari que você vai vender depois e ela não ficar na garagem. Foi rápido, hein? Cara, é rápido, hein, Marinho? Já captou tudo, já. Cara é ligeiro, né? E aí você fala, inclusive, com o próprio dono da Ferrari que comprou e não sabe como usar também, mas não pode se expor para os motoristas. Então é isso aí. Exato. Não, a analogia que eu uso, eu falei com esse CEO aí, que eu comentei com vocês, eu falei, cara, a sua empresa prosperou, e aí você comprou um avião. E aí você contratou um piloto, óbvio, né, para o seu avião. E você quer dizer para o piloto como ele tem que voar. Isso nos traz para, né, Steve Jobs, amado e odiado, mas respeitado, a realização do cara é indiscutível. Você não contrata pessoas que sabem mais que você para dizer o que elas têm que fazer. Você contrata um especialista para que ele te diga o que você tem que fazer. E aí esbarra em questões que são mais humanas, né? Ego e tal, como você disse, inseguranças. Eu estou num processo agora de um trabalho, a gente entregou um workshop que tem um acompanhamento e, cara, é assim, o líder mau hálito, sabe? Todo mundo sabe, menos você. Tipo, o cara é inseguro, a equipe... Líder mau hálito foi sensacional. Essa eu vou anotar, cara. Tem que explicar. Isso aí é uma técnica de coach. Fala aí para a turma rapidinho ali. Quem fala pro cara que ele tem mau hálito, né? Exato. Ninguém vai falar, né, cara? E ele não sabe. Só que todo mundo sabe, né? Enfim. Galera, assim, ó, o papo tá sensacional. Fiquem como o Marinho fez. Coloquem aí, Ale, porra, tem um desafio aqui que tá rolando comigo agora. O que a gente puder contribuir aqui. Mas eu vou, enquanto isso, entregando o que a gente separou. Ale, só mais um case real para elucidar, e assim, vamos falando de coisas que a gente está vivendo, né? Isso é bacana também. Então, assim, claro. a gente lá no LIA são 3 pilares, certo? Assim, inteligência comportamental, empreendedorismo, da linha que a gente bebe e a gente participa da mesma liturgia, que tem a ver com o meu livro, que é o Executivo Empreendedor, né? Então, a linha de empreendedorismo ou intraempreendedorismo e inteligência artificial. Então, a Renata, que você conhece bem, a gente bebeu dessa água, foi nossa mestra lá também, na SBC. A Renata só navega com C-Level, Family Office, só uma galera assim. Aí ela estava fazendo o trabalho de liderança, psicologia, nada a ver com inteligência artificial, né? Uma empresa suíça, cara, um dos maiores do mundo no que eles fazem ali. Ela tem acesso direto à presidente da empresa, estava trabalhando 3 níveis, CTO, CEO e CFO, 3 níveis contratados sob demanda para fazer um trabalho de liderança ali. E aí, numa das conversas, surgiu o termo inteligência artificial, né? Porque ali nas consultorias, momento de coaching e tal, os caras, meu time está perguntando, a matriz está trazendo, eu não tenho a mínima ideia de como me posicionar nesse sentido. Aí ela, cara, espertamente falou comigo também, a gente colocou mentoria e vendeu minha mentoria lá 3 sessões para os caras. Então, peguei os caras pela mão, participaram os 3 C-Levels, mais a C-Level de RH. Fomos evoluindo, tal, ensinando, pegando na mão, mostrar, ó, você pode fazer isso fora, dentro você não pode, porque tem compliance, aí você já tem uma outra solução, então ensinando o que eu posso fazer fora, o que eu posso fazer dentro. Resumindo, os caras gostaram pra caramba, começou por essa linha, agora os caras vão chamar a gente para ir com uma Delta AI para, agora vem para cá para fazer um trabalho de consultoria, de implementação do projeto. Então, uma coisa leva a outra, cara. Perfeito, velho. Perfeito. E aí tem esse componente que é assim, a educação, né? Sendo pentelho na etimologia, educação é conduzir para a ação. Então, você capacita o seu cliente para comprar mais e melhor de você. E isso funciona se for legítimo, não serve se for golpezinho, gambiarra. Não é hack de gatilho mental de infoproduto. É tipo, cara, a gente que é empreendedor, a gente tem uma missão, né, ética de entregar o máximo valor para o nosso cliente. E às vezes a forma de entregar o máximo valor é cobrando o máximo possível dele. Por quê? Porque você tem integridade para saber que se ele está te pagando o máximo, você vai entregar o máximo.
E aí fica uma dica aqui, quando alguém te der desconto para fechar, sem uma contrapartida lógica, metrificável, sei lá se existe essa palavra, pode ter certeza que ele está trocando esse desconto por responsabilidade. Na hora que ele te dá o desconto, ele está se isentando de uma parte da responsabilidade da entrega. Então, quando alguém não te der desconto, fala, não dou desconto porque eu acredito em gerar valor, não em destruir valor. Não é uma garantia, mas tipicamente essa pessoa está segurando. Ela fala assim, eu sei que eu entrego. Não preciso dar desconto. O valor que eu vou entregar, eu vendo ROI, não desconto. Aí, gente, aterrissando um pouco para um lado bem dia a dia, assim, bem prático. Olhem essa linha aqui, ó. A quarta linha. E aí a última linha desse slide. 80% das vendas, isso a gente está falando de B2B, venda complexa ou consultiva, tá? 80% das vendas são fechadas depois do 5º contato. E aí, na quarta linha, só 10% dos times comerciais fazem mais do que 3 contatos. Só nesse gap, olha quanto dinheiro ficou na mesa. Isso é uma palavrinha que no nosso slang, jargão do dia a dia, tem 3 letrinhas chamadas FUP. Follow-up. Só que, galera, pelo amor de Deus, não é o follow-up tipo, opa, Fernando, te mandei a proposta semana passada, alguma novidade? Não. Primeiro, lembra que eu falei do o lead tem que pagar aluguel para estar no funil? Por causa das cobranças, metas e tudo mais, geralmente o nosso cliente ele pede uma proposta, né? E aí o time de venda, mesmo que seja eu, né? Eu sou o CEO, sou o empreendedor e eu sou o cara de vendas da minha empresa, normalmente é o primeiro momento de euforia, né? O primeiro momento, o cara pediu proposta. Cara, não esteja ingênuo. Será que ele pediu proposta mesmo? Ou ele só quer saber o preço? Por isso a qualificação. Tipo, Ale, você me manda uma proposta então? Não sei. O que vai acontecer se eu te mandar uma proposta? Tá claro o seu mapeamento? Aí entra os frameworks de lead scoring e tudo mais, que tem o jeito certo de aplicar. Mas, tipo, tá bom, Marinho, eu te mando. Cara, se a proposta tiver ok, atender esses pontos aqui que a gente falou, tiver dentro do que você planejou aí de budget, a gente vai começar? Você vai, posso estimar o kickoff para nos próximos 30 dias? Não, veja bem, vou falar com o meu sócio, com o meu financeiro, com a minha esposa, com o meu tio. Tá bom, então, cara, olha, eu não vou mobilizar meu time para customizar uma proposta para você, que vai ser um puta trabalho, fora que o pessoal vai ficar pilhado, e aí essa proposta vai ficar ali no limbo 3 meses, poluindo o meu pipeline e não tem chance real de fechar. Então, naquele momento, tipo, me manda uma proposta, eu falo, cara, esclarecido isso, né? Não sei, eu vou ter que falar com mais pessoas. Tá bom, ó, o que eu vou te dizer? Os nossos clientes que têm mais ROI em desafios parecidos, tipicamente investem entre tanto e tanto. Faz sentido para você avançar a conversa ou você prefere que eu te chame daqui uns 3 meses? Pronto, eu não volto para casa, sabe? Tipo, porra, tem uma puta proposta e não sei o quê, e o cara tá lá só em nenhum momento, que é o happy years, né, que os americanos falam. Fala, Maninho, manda ver. Olha, e aproveitar que você, para mim, é o cara mais especialista que eu conheço nesse sentido, assim, eu vejo que tem um pecado, eu acho que isso vai ser, acho que eterno, né, a gente vai sair daqui desse plano e vai continuar acontecendo. Vou pegar, primeiro eu fazer um preâmbulo rápido, né, assim, para mim, eu acho que a melhor vida que tem é aquele cara que é um compositor, ou ele é um artista, um cantor, que ele faz ali 3, 4 álbuns, e o cara vive a vida inteira daquilo, velho, a vida inteira repetindo aquilo, e aí quando já foi, ele vai lá, resgata a banda, faz uma nova turnê e tal, e ele virou, porra, criou um produto, repetição, então assim, e eu vejo um pecado, cara, eu queria trazer à luz aqui do teu conhecimento, que é o seguinte, as empresas fazem uma campanha legal, um e-mail marketing, enfim, e aí você lança ali, faz toda a estrutura, aí vão lá, faz um toque no cliente, mandam só de novo um parênteses aqui, né? Igual os slogans que a gente sabe da vida inteira, né? Pô, se é Sica, todo mundo sabe, né?
bons produtos indiquem. Então, É verdade. a gente sabe da repetição. Então, a empresa cria uma baita campanha, estruturou, mandou uma vez, a força de vendas mandou uma vez, mandou duas, mandou três no máximo, geralmente manda duas, desiste, cara. E aí tem os indicadores ali que a repetição, talvez na 7ª, na 8ª, é onde a mágica começa a acontecer. E hoje a gente está conversando e tem gente colocando campanha no ar, vai lançar uma, 2 vezes e vai desistir. E aí eu queria, no teu composto, você falar um pouquinho disso, da consistência, da cadência, da repetição, que no final do dia é processo e é sistemático, né? E é processo... Fala, alguém ia falar? Fala aí. Não, só complementei a semântica aí, a engenharia. Total. Oi, Rosane, tá aberto para você. Ale, 2 coisas desse dado aí que você trouxe para a gente. Você falou, né, 5º contato e tal, o Marinho completou aí também com essa informação. Quanto tem um tempo? Pensando, o meu negócio é contrato, né, eu tenho agência, né, então contrato, é FII mensal. Tem um tempo para esse processo? Uma semana depois, o segundo, terceiro? É a primeira pergunta. E a segunda, que talvez dê para complementar. Faz sentido eu trocar o atendimento, evoluir na escala de profundidade a partir de um terceiro contato, por exemplo, que eu vejo que a pessoa ainda está ali, mas ela não decide? Vale a pena eu trocar, colocar um especialista um pouco mais preparado para aguçar esse cliente que ainda está ali no funil, mas não se decidiu? Duas excelentes perguntas, Rosane. A primeira é relativamente mais simples de responder. É assim, não tem um tempo estabelecido, mas tem um critério que é mais relevante que o tempo, que é exatamente o que eu falei, relevância. Enquanto a conversa for relevante, você pode falar com o seu cliente, e tem um estudo, eu vou até colocar aqui no chat, depois eu coloco lá no grupo. Tem uma empresa que chama Gong, talvez vocês conheçam, Gong.io. É uma empresa de Revenue Intelligence. E eles medem, por exemplo, geram métricas de funil. E aí, por exemplo, quanto mais uma pessoa está interessada, mais ela vai trocar com você. Você está falando com o lead, e lembrando, se não é o meu perfil de cliente ideal, eu não deveria nem estar com uma proposta. Ele nem deveria ter uma proposta minha na mão dele. Tá? Então, é assim, existe referência, né, histórico. Uma coisa é, você está vendendo um contrato onde você vai fazer um branding do cliente, operar mídia de performance, redes sociais. Outra coisa é você entregar para ele a presença dele num evento setorial, por exemplo. Ele vai estar no Febraban Tech, a sua agência vai cuidar da presença no evento. Outra coisa é, você está ou não, antes de colocar um especialista, eu estou misturando as duas respostas aqui, tá? Antes de você colocar um especialista, tem alguém do mesmo nível no outro lado? Você tem que se certificar disso, porque eu não vou ser leviano de falar dados, mas uma grande parte das propostas não fecha porque o nosso executivo ou a gente mesmo está interagindo a maior parte do tempo com alguém que tem autonomia para dizer não, mas não tem para dizer sim. Então, é a pessoa que, por exemplo, eu tenho uma ou duas camadas acima de mim. Se ela não está absurdamente segura do ROI da sua proposta e muitas vezes do escopo, ela não vai levar para o C-level dela ou para o diretor e arriscar ter um momento tela azul na frente do cara. Tipo, ô Fernando, por que você quer fechar com esses caras? O que vai ter de resultado? Como é esse modelo de SDR agêntico que eles estão usando? Eu queria entender. Se ele não estiver absurdamente seguro para responder para o líder dele, a sua proposta não vai aparecer sequer no inbox do líder. E aí, tem um outro dado bem importante, que eu não tenho certeza se é Gartner ou McKinsey, que assim, num processo B2B de venda ou consultiva ou high ticket, volta para a autoridade, perfeito.
é assim, são 5 a 7 decisores, 5 a 7 stakeholders num processo de tomada de decisão B2B. Então, você está falando com um cara que, via de regra, é aquele que vai usar você, né? Você está falando, por exemplo, com um gerente ou diretor de marketing, você é a agência. Pode variar, né? Mídia, canais digitais, enfim, mas, via de regra, marketing. E aí ele está te dando só sinais positivos. Puta, adorei. Não, nossa, o insight está sensacional, que vision, gostei de como vocês pensaram o fluxo de campanhas e tal. E aí você fala o quê? Porra, vai fechar, né? A gente tem noção de mercado, de investimento, mais ou menos todo mundo sabe se posicionar nisso. Só que você está interagindo e tendo sinais positivos de 15% a 20% da força de decisão. Não chegou no CFO, não chegou em compras, não chegou em legal, não chegou em compliance, não chegou em produto. E são, via de regra, os clientes internos do seu cliente. Então, você tem que ajudar ele a vender internamente. Então, tempo, você desenha o seu funil, você desenha a sua jornada. Uma cadência, por exemplo, cara, de quando eu apresento uma proposta, se é você, se é o seu executivo, isso traz a gente para um ponto bem importante, que é a proposta, né? 99% dos casos, alguém vai falar assim: Marim, estou com a sua proposta, podemos marcar de eu te apresentar? Opa, claro. Aí o nome já diz, né? A reunião é para quê? Apresentar a proposta. Só que a reunião não é para isso. A reunião deveria ser para fechar negócio, não para apresentar a proposta, é meio. Então, a grande maioria, essa eu vou cuspir para cima sem medo de cair na testa. Todo mundo aqui já passou por essa cena. Todo mundo que vende no B2B já passou por isso. Você faz uma puta proposta. Põe o seu melhor lá, coloca o seu melhor time, daquela que você está orgulhoso, sabe? Que você tá, porra, isso aqui é a gente. Aí ela termina a reunião assim: adorei, a gente vai analisar internamente e retorna para vocês. Aí vem seguido de uma bomba de fumaça ninja e o cliente desaparece. Não é? Quem nunca? Por quê? Porque a gente fez uma reunião para apresentar a proposta e fez o quê? Apresentou a proposta. Não fez uma reunião de venda. E aí é aquilo, né? Eu tenho um deck lá de 50 slides, dos quais 18 são about us, o que fazemos, nossa equipe, clientes atendidos. Tudo bem, tudo isso é importante, mas tudo isso você pode mandar antes. Manda no e-mail que vai no invite. Pessoal, está anexo aqui uma apresentação para a gente ganhar tempo e a nossa reunião ser mais produtiva. Tem aqui aquelas informações introdutórias. Aí você chega na reunião, galera, todo mundo leu o que eu mandei de anexo no invite? Para surpresa de 0 pessoas, as pessoas vão fazer assim: hã? Não, ninguém leu. Mas você já ganha uma vantagem ali. Aí você apresenta super rápido. Bora, tá bom, beleza? Pessoal, então, baseado nas nossas últimas conversas, o que vocês apresentaram para a gente que hoje está doendo, que é a dor, o que a gente identificou de riscos, de merdas que vai dar se vocês não cuidarem disso. Está aqui essa proposta. A nossa expectativa é sair daqui hoje com uma data para o kickoff, se a gente se entender quanto a escopo, prazo e investimento. É isso mesmo? Está todo mundo aqui com o mesmo objetivo que eu? E claro, tem jeitos de falar isso. Você vai ver umas carinhas ali e tal. E aí, uma das ferramentas mais poderosas de negociação: silêncio. Não? Não era isso? Beleza. Apresenta a proposta, engajando o cliente. Fernando, era isso, né? Da nossa reunião lá de 2 semanas atrás, quando você trouxe aquele ponto, para você isso está atendido? Sim, não. Pessoal, alguma dúvida? Não, sim. Aí você terminou de apresentar, ao invés de... Era isso, pessoal, obrigado. Gente, fez sentido? Como a gente conversou, está atendido esse ponto, isso aqui. Podemos combinar kickoff? O que a gente faz agora? Envolve compras? Precisam de mais alguma coisa? Pronto, você fez uma reunião de venda, não de apresentação de proposta. E ali, respondendo a sua primeira pergunta, você sai com uma agenda de follow-ups. Não dá para assinar agora? Tudo bem, eu nem tinha essa expectativa. Quando a gente pode marcar? Para vocês andarem processos internos aí, um follow-up daqui 1 semana, tá ok? E aí você faz esse follow-up, você faz outro follow-up, você faz o terceiro follow-up em 10 ou 15 dias,
Se não tiver assinado, é um não. Só que a gente tem medo do não, né? A gente fica vivendo de pipeline ilusório. Eu tenho tanto lá no meu CRM, só que não vai virar. Manda ver, velho. Ale, eu tenho que trazer para a turma aqui, cara, que assim, que tá te conhecendo, né, e vai conhecer melhor. O Ale é um cara sangue azul italiano, né? Nosso sangue Opa. aqui da Azurra, e assim, mas é o seguinte, cara bom de conversar, de bater papo, de happy hour. Mas o Ale, cara, ele é um cirurgião cardíaco crítico, ele dá paulada nos clientes dele. Ele senta em conselho para provocar. É legal falar isso, porque tudo que ele estava falando assim, o Ale, assim, primeiro, não faz nada de graça, esse é um ponto. É um cara que reconhece muito o valor e aquele valor que ele gera para os clientes, sabe muito bem disso, tem consciência dos caras que eu acho que tem mais consciência disso, né? Do valor que ele gera nas relações e para as pessoas, e senta realmente para o cara o seguinte, negão, você vai ter que correr, você vai ter que parar de comer gordura, tal. Então, é legal trazer, porque o que ele está falando é o walk the talk, é o que ele vive com os clientes que ele é advisor, ou que ele é conselheiro, ou na posição de C-level que ele tem hoje. O cara foi até embora, ficou emocionado, vai chorar. Não, fui ali pegar um lencinho, cara. Você falou que ele é cirurgião que dá porrada, eu achei que ele ia pegar o porrete. Não, ou cara, o bisturi, né? Acho que foi pegar o bisturi lá. Isso. Não sei se eu te respondi, Rosane, mas a gente pode explorar mais, tal. Agência, eu tive agência há muitos anos e eu passei por toda a jornada empreendedora da agência. Eu criei agência, fiz sociedade com outra agência, quebrei a agência, vendi a agência. Então, quando eu falo toda a jornada, é toda a jornada, né? Em 35 anos, eu também já passei por sociedades, muda a sociedade, começa de novo. Está boa. Legal. Respondeu sim, tirei insights bem legais aqui das coisas que você colocou. Achei muito interessante a informação que você trouxe com relação ao Instagram. A gente tem tido melhores resultados trabalhando Instagram do que LinkedIn, realmente. O LinkedIn tem ajudado muito na formação do perfil, né? A gente buscar mais informação, especialmente usando a gente aí, né? Alguns agentes de IA para qualificar mais o lead, né? E melhorar a persona tem ajudado bastante. Então, isso que você falou do Instagram foi bem interessante, está fazendo sentido com o que tem acontecido aqui com a gente. Que legal. Tem um outro ponto. Manda ver, Robertão. Manda, tá aberto, cara. Boa, pegando o gancho, então, da rua aí do Instagram e trazendo o funil que você compartilhou, o funil gravado de borboleta ali, olhando para o B2B, esse perfil B2B, a gente consegue transacionar todo esse fluxo de aquisição olhando para... Porque funil é semântica, né? É copy, né? Como que você faz o cara mover sozinho dentro desse funil através da sua comunicação clara? A gente consegue traçar esse funil no Instagram e aí eu complemento, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Qual o formato que mais combina com B2B no Instagram? Caso de uso combina, ou o conceito de founder-led growth, de trazer um conteúdo mais do lead, do SEO. Qual o formato que você percebe que faz mais sentido? Brother, eu vou ter que honrar a narração aí, a introdução que o Marinho fez, e eu vou ter que te dar uma porrada agora. Fica à vontade, fica à vontade. Não, com essas informações que você me deu, eu não posso responder, né? Seria irresponsável eu te dizer, não existe uma bala de prata, né? O Insta, como ali é qualquer outra daquelas, quer ver? Vamos voltar aqui rapidinho. Tá vendo? O Instagram tá aqui em cima. Ele é um dos canais. Então, aqui o que é louco? Pensa um conceito de fractal, sabe? Onde cada parte é igual ao todo.
cada um desses canais, Instagram, site, Face, blog, Ads, LinkedIn, ele é um mini funil, ele alimenta o funil principal. Então, o Instagram é um funil teu, que precisa estar integrado com os outros. Por quê? O teu lead, prospect, cliente, usuário, chama como se... A experiência dele é a mesma, cara. Ele não está se relacionando, eu estou aqui no LinkedIn da Impacta, agora ele vai para casa, na academia, ele, não, eu estou no Instagram da Impacta. E depois ele recebe um e-mail, não, agora a Impacta está no meu inbox. Não, ele está se relacionando com a Impacta. Ele não sabe, é óbvio que ele está em canais diferentes, mas ele está cagando para isso. Então é assim, a premissa que eu te recomendo é pensar sempre assim, eu estou continuando a conversa. O pior tiro no pé é você dar para o cara uma informação que ele já tem. Isso equivale a atrasar ele no funil, e a gente não quer isso. Por isso que eu falei ali no comecinho, simplificar. Quando você está com o seu lead aqui em reconhecimento, que é também conhecido por topo de funil, né? Não adianta você jogar para ele um conteúdo de conversão. Por quê? Porque senão você queima a largada. Você só quer que ele dê mais um passo, que ele avance uma casinha. E como você consegue essa segmentação? Conteúdo. Você consegue fazer o cara consumir o conteúdo que você quer? Não, mas você consegue dar opção. E aí a mágica acontece. No minuto que ele consome o conteúdo que você intencionalmente criou e posicionou na jornada como segmentado, o cliente está te dizendo onde ele está. Pô, baixei 3 conteúdos de educação que são evolutivos, são sequência um do outro. Cara, ele está te dizendo onde ele está. Se você der para ele um conteúdo de topo de funil depois que ele está no meio do funil, é tipo no pé. Então, Simon Sinek, né? 100% dos negócios são fechados por pessoas, não existe B2B. Converse pelo porquê. Isso? Isso é ouro. Boa, entendi. Boa. Tá? Então, é um pouco mais complexo. A gente precisa de mais dados. Dá para fazer uma coisa... Cara, dá para você segmentar a audiência para uma pessoa, se você quiser. Caraca. Uma coisa que eu queria mostrar... Ó. Vou pegar um... Complementando a pergunta da Rosane. Aqui, gente, ó, eu vou trocar rapidinho a tela que eu estou compartilhando, só para a gente já volta nisso aqui. Pode ir falando aí, mano. Enquanto isso, manda ver, brother. Por que, Ale? Comece pelo porquê, boa. Não, isso aí, por isso que eu comecei assim. Ó, voltando lá da escola tradicional, né, cara? Porque uma coisa que foi muito bom a gente passar aí, puta, lá atrás, né? Uhum. Sul, TOTUS, Oracle, SAP, porque assim, Microsoft, esses caras gastavam muito dinheiro com treinamento naquela época, e se a gente fosse esperto, a gente encapsulava e estava rico, montando uma RD e vendendo isso, depois todo mundo encapsulou e vendeu aquilo que a gente já sabia. Então, você falou uma coisa que é o conceito da teoria da restrição, né, das restrições, cara, ele é a Rue Goldner, né, do not oversell your product, então, assim, aquele cara que já está ali, o cliente está convencido, todo amarradinho, vai comprar ali a nossa solução, por exemplo, de cloud, chega o Benedito de um vendedor ou alguém, né, às vezes até o C-Level, o dono, então, aí você viu também a nossa solução digital, cara, ele estava com aquilo para comprar em cima da mesa, aumentou o escopo, levou o cliente de novo para abrir o estágio e voltar para o início da fila ali de decisão. Perfeita, cara, perfeita analogia. Raro, mas acontece muito. Quando a gente estava falando ali, Rosane, especialmente ali né, o Insta está convertendo e tal, e a gente falou do LinkedIn, isso aqui vale para todo mundo, tá, gente? Isso aqui são... eu gostaria de ter dados mais exatos, alguém deve ter isso, alguma dessas plataformas, tipo, sei lá, Clay, Lemlist e tal, mas olha só, essa aqui é uma publicação minha recente. Tá vendo aqui? Vocês conseguem ver o cursor verdinho?
as curtidas, reações, né? Então, ó, comentários, compartilhamentos, e aí eu olho aqui, né? É onde a esmagadora maioria das pessoas vai olhar, né? Pô, como performou? Como tá o meu engajamento? Só que tem uma coisa no B2B, e especialmente no LinkedIn. O meu cliente ideal, ele não está aqui. Sabe quem está aqui? Meus amigos. As pessoas que trabalham comigo. O meu cliente está aqui, ó. Nas impressões. Quem acompanha meu conteúdo e não... Não dá para ver o cursor não, Ale. Tá travado. Tá, então, ó, embaixo do título, vocês estão vendo o efeito Ozempic da IA? Logo embaixo tem aqui, você mais 18 pessoas. Sim. São os que reagiram. Um pouquinho mais para baixo, depois das fotinhas das pessoas, 357 impressões. Sim. O meu cliente é um desses 357, não é um dos 18. É o cara que está me acompanhando. Ele não quer, porque no LinkedIn, se eu curto uma coisa, aparece para minha rede, né? Ah, o Gagliotti curtiu o post do Marim. Então, esse cara está olhando, ele está te escaneando, ele está te monitorando. Outro dia aconteceu comigo, um cara que eu não conhecia, de uma empresa de tecnologia, fiz um post, um pouco tempo depois ele no inbox, Ale, tudo bem, tal, cara, queria entender melhor como funciona essa tua consultoria, tal. E eu tinha feito um post sobre a consultoria. Aí eu, pô, que legal, cara, para eu entender um pouco assim, qual parte do post que te motivou a me chamar, né? Aí ele, que post? Não, o post que eu fiz da consultoria. Ah, não vi, cara. Eu te acompanho faz um ano, eu tô para falar contigo faz um tempo. Nenhuma, nesse um ano não tem nenhuma curtida desse cara nos meus conteúdos. Então, uma outra recomendação, quando você escrever, postar, for um e-mail, fale como se você estivesse falando com uma única pessoa, porque é assim que a sua audiência recebe, né? Cada pessoa é única. E quando você fizer o seu conteúdo para o seu cliente ideal, ele reage. Não quer dizer que ele vai curtir ou mandar palminha, ou escrever no seu post ali, cirúrgico. Não, mas Ale, você está construindo a sua autoridade, né? Também. eu batizei essa técnica aí de ACA, cara. De quê? ACA, ACA. ACA. É. São os amigos, clientes e amantes, né? Por exemplo, o amigo é você, é o Fernandão, é o Cleiton, que vão lá e curte o meu post, Pra dar uma moral, né? Na moral, na comunidade e tal. Aí tem os clientes que ficam no view, e os amantes é aquele cara que fala com você só lá ali no individual, que ele não tem coragem de expor você no relacionamento aberto. Perfeito. Boa. O pessoal fala também de pantufa, né? Pantufa. Eu ouvi para usar dentro de casa, né? É bom para usar só dentro de casa, né? É muito boa essa. É muito boa. Boa, gente. Galera, eu não quero abusar mais do tempo de todo mundo, embora a gente está gerando bastante valor, né? Começou 5h30, e aí todo mundo tem, né, família, academia, happy hour, enfim. Então, minha sugestão, acho que se tiver mais alguma pergunta, mais algum caso real, algum desafio, a gente atacar aqui, senão a gente vai encaminhando para liberar todo mundo, né? E podemos fazer, pô, eu vou adorar fazer, seja de novo online, seja a gente fazer pegar lá na Lia, como o Marinho gentilmente ofereceu, pegar uma tarde, sabe, fazer de repente uma imersão, um workshop de aceleração desse fim de ano, ou do plano do ano que vem, entendeu? Bora acelerar isso para a comunidade, com o maior prazer. Eu estou falando isso da gente fazer nesse nível comunidade, igual a gente está fazendo aqui, não estou falando de cobrar nada, vamos lá, a gente constrói junto o valor e a gente multiplica. Uma coisa muito legal que eu esqueci de falar no começo, quando a gente reúne um grupo assim, né, ou até um pouco além, acho que a gente reúne uma egrégora assim, se forma aqui, todo mundo aqui é de cloud, né, em algum nível, se forma aqui, nesse fórum, uma nuvem de inteligência e experiências coletivas que pertence a todo mundo. Então, a pergunta da Rosane, o comentário do Roberto, as intervenções do Marinho, tudo isso enriquece essa nuvem
e ela está lá disponível para todo mundo fazer esse download, né? É o conceito do Mastermind. E está lá, esse valor que a gente criou aqui hoje pertence a nós todos. E a comunidade, quem vai ver gravação, quem vai interagir depois, né? Então, todo mundo se enriquece com isso, né? Então, acho que seria legal a gente pensar aí num futuro próximo de organizar um rolê desse. Let's rock. Bora? Bora. Cara, se Pessoal, ninguém tiver pergunta, mas pode falar. Depois eu quero perguntar para você e para a Rosane, como é que, porque vocês sentem uma demanda antes da gente, né? Vocês estão ali já organizando clientes, futuro, planejamento. Como é que está o momento de vocês? De planejamento, fechamento esse ano, planejamento ano que vem, etc. Porque vocês têm uma percepção, vamos dizer, do movimento das ondas antes da gente que está aqui na entrega final. Pessoal, eu preciso sair aqui. Desculpa te interromper, Marinho. Tá? Eu tenho um compromisso aqui às 7 horas. E, Ale, brigadão aí. Aprendi muito aí com você, com toda a galera aí. Boa. Vamos nos falando aí. Tamo junto. Valeu, Sucesso Fê. a todos aí. Abraço. Obrigado aí. Abração, valeu, Valeu, obrigadão. abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Respondendo tua pergunta, Marim, a gente está realmente na fase de entrega de planejamentos, né, 2026, e tecnologia em tudo. IA em praticamente, não tem um projeto, um cliente que não esteja envolvendo, que o TI não esteja, o TI, que ainda, as empresas que a gente atende, a maioria delas ainda, né, é o departamento de TI. São pouquíssimos os projetos que a gente não tem o time de tecnologia envolvido, e aqui na agência também a gente construiu aqui, né, um pequeno grupo que está encabeçando, e é muita coisa ligada realmente à demanda de acelerar, especialmente ligada ao digital. Digital e CRM são os dois pontos que os clientes estão mais demandando, e a gente também vem oferecendo soluções mais baseadas aí em inteligência artificial e automação. A agência está virando realmente as agências, elas, assim, a gente está enxergando muito isso, né? Não tem mais como ser só uma agência de propaganda ou uma consultoria de marketing. Você realmente precisa ter tecnologia junto para oferecer, para dar saltos, né? Que é o que a gente vem sentindo com os nossos clientes. Muito bom, excelente, bom ouvir isso. Valeu, Cleitão, um abraço. Mas está faltando gente, viu? E isso é uma coisa que a gente está sentindo também. Não tem profissional. Nem os nossos clientes não estão conseguindo contratar, porque também os projetos que a gente vem apresentando vão demandar mais, né, das áreas de tecnologia dos clientes e da área de marketing também, com pessoas formadas que tenham visão de marketing, mas que tenham conhecimento de tecnologia, né, profissionais híbridos aí, mas não encontram. Está muito difícil isso. A gente está igual, Roger, a gente é 100% tecnologia, e mesmo assim a gente está, até daqui a pouco a gente vai fazer um lançamento aí com bastante força, que nós estamos investindo num centro de desenvolvimento para formar pessoas, porque mesmo sendo tecnologia, a gente não está encontrando a mão de obra. Quando tem, assim, quem tem está brigando, porque a lei principal ali da economia primária, oferta e demanda, então quem tem e sabe oferecer está muito caro, é muito escasso, e a gente está criando centros de formação para formar nossa mão de obra também, porque realmente já tem demanda e a gente não está conseguindo entregar o ter profissional com a qualidade que os clientes estão pedindo. Tá no mudo, Eu Ale. queria comentar uma coisa aqui, eu peço desculpa.
acabei ficando com a câmera fechada um bom tempo, porque eu estava trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo aqui vocês. Queria agradecer aí a apresentação do Ale. Boa. Agradecer também o compartilhamento das ideias do Marinho, enfim, da galera no geral. E é isso. Espero participar mais vezes aí da comunidade. Muito bem-vindo, Rafael. Valeu. Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Obrigado a você. Cara, deixa eu fazer uma pergunta do meu lado, né? Eu e Marinha, a gente tem uma complementaridade bacana, que a gente tem uma grande área de sobreposição, né? Nesse universo, tanto executivo empreendedor, quanto tecnologia e negócios, né? Uhum. Do meu lado de cá, né? Que eu tenho alguma fluência em tecnologia, mas muito mais orientado para negócios. É utopia, cara? É real? Isso tá acontecendo ou vai acontecer, tipo, em 1 ou 2 anos, de agentes substituindo pessoas? Por exemplo, esse gap de talentos. Não tem mão de obra suficiente. Os agentes não suprem parte disso, ou tudo isso? Ou eu tô... Você está perguntando no sentido de agência, no sentido de tecnologia mesmo? Eu vou falar no meu contexto aqui, tá? Agente de IA. Tá, eu vou falar no meu contexto. Hoje eu trabalho como desenvolvedor e tech lead. Então, assim, tem dias que eu pego para codar um dia, eu consigo fazer o trabalho de um mês, em um dia com a gente. Então, assim, coisa de 5.000 linhas. Semana passada eu fiz um projetinho, quer dizer, eu fiz alguns ajustes, desenvolvi um protótipo, deixei um negócio já engatilhado para quando tiver as APIs, porque eu trabalho com front-end. Então, front-end é a parte visual do site, a parte visual do produto, para quem possivelmente não deve estar engajado na área. Então, você imagina que uma coisa que demoraria normalmente 1 mês, 2 meses, para uma única pessoa fazer, eu consigo fazer em 3, 4 horas, 3, 4, 5 horas, obviamente tendo um protótipo já feito, num produto que a gente tem aqui, tendo um protótipo feito, tendo o escopo definido, é muito, muito, muito rápido. Então, assim, obviamente, se você for comparar com um dev usando o IA e um dev não usando o IA, se a gente for falar de substituição ou no sentido de certamente o que não usa IA vai ser substituído pelo que usa IA. Boa. Eu vou falar de agência. Eu deixei de contratar um social media aqui porque a gente fez uma automação para criar pauta. Legal. São 15 clientes que a gente tem, que a gente faz gestão de conteúdo. Uhum. Uma social media saiu e eu não contratei, porque a gente estava dando quer dizer, a minha empresa tem 25 funcionários, é uma agência, né, aqui para a nossa cidade a gente é grande. Sim. Mas Vocês estão em Santos, né? Sim, um funcionário já. Pertinho aqui. Legal. Engraçado, eu achei engraçado quando eu pesquisei sua empresa, que eu vi de Santos, eu falei, hoje eu estou do lado da... Pois é, que bacana, Rafael. Poder da comunidade, olha aí. Então, eu com certeza, num dos projetos nossos, para um dos clientes, vai ter substituição de 2 pessoas de atendimento ao cliente, com criação de agente. Então, eu, com certeza, acho que a gente está na pontinha do iceberg ainda, né? O meu 2 cents nisso aí, que a gente está vendo ali, a gente sim, a mesma coisa que o Rafa e que a Rô. Primeiro, assim, né, quando eu vejo as minhas blades, né, a minha blade de desenvolvedor, e eu sou um cara, você sabe, eu gosto do full code, e para mim, full code vai ser eterno, porque para mim é como compor uma música ou como pintar quadro, eu preciso disso para sobreviver, é oxigênio, não é uma questão de trabalho, então, assim, eu gosto, para mim é um momento de... É o Picasso esboçando com lápis ali, isso, né? Mas, assim, como o Rafael, eu não sou um cara que fico, né, aquele cara que, não, puta, não vamos usar vibe code, vamos usar no code, assim, os caras como um Rafa, por exemplo, né, que a gente já começa a criar uns humanoides, é o cara esperto que vai sair na frente, porque o cara sabe programar, entendeu, tá usando ali inteligência para ser mais produtivo, cara, e otimizar as horas dele, então, na mesma linha. E na Delta, o que a gente está tentando fazer, tá, Lê? A gente está tentando fazer o seguinte,
modelo Spotify, né? Ah, tem que contratar headcount? Estamos tentando mesmo, a gente vai falar se essa experiência dá certo. Primeiro a gente vê se dá para fazer com a gente de IA, e aí todo mundo testando, capacitando o time interno, letramento. Se não der para fazer com IA, a gente contrata um headcount, né? Modelo, a gente teve lá no AI Experience, o cara do iFood falou, a gente começou um trabalho de evangelização, fizemos o letramento, hoje a gente tem 91% do nosso time capacitado, eu não sei o nível de capacitação, mas todos os citizen developers, inclusive áreas de negócio, desenvolvem agentes, tem 900 agentes desenvolvidos e crescendo lá dentro. Só que, estou falando de uma parte muito mais de uma IA first, a gente usando IA para otimizar os nossos próprios processos. Quando a gente vai para o mercado, na demanda dos clientes, aí a lei é um pouco mais, a lei pessoal, é um pouco mais desafiador. Por exemplo, hoje eu estou num projeto buscando um engenheiro de Databricks. Um projeto grande que paga bem, puta. Ou esse cara está alocado, ou ele é uma mosca branca, peso de ouro, modelo consultoria SAP antigamente. Então, são essas realidades que a gente convive, tá? Legal, boa, ótimo. Enfim, galera. Só para complementar o que o Marlin disse, e que bateu direto aqui, que é a questão de a gente não pode ficar parado. Tem que se coçar. A IA está aí, e então, assim, por exemplo, eu sou da área de tecnologia, assim como o Marinho aí, sou programador, mas, tipo, programação não me define. Talvez defina o core ali do que o Marinho gosta de fazer, mas acho que para mim está mais ligado no contexto de eu preciso aprender mais, eu preciso saber mais, eu preciso caminhar pelas ondas das áreas que são correlatadas, por exemplo. Aqui a gente está falando de marketing. Eu adoro marketing. Tipo, não tem nada a ver com o meu dia a dia ali. Mas eu estou fazendo um MBA em produto. Quer dizer... Olha que tem a ver, hein, Rafa? Não, eu sei que tem tudo a ver. Eu falo que não tem a ver no sentido estrito do código, do técnico, sabe? Mas tem tudo a ver. Naquele modelo lá, um Alê contra 30 Rafas, eu te convenço que tem tudo a ver. Não, mas tem... Eu fiz, a minha primeira graduação foi de marketing. Tô brincando. Então, assim... Pessoal, eu vou precisar sair, porque eu tô no Impacto aqui, eu tô indo para casa, mas, porra. Boa. Queria agradecer. Valeu, Robertão. Eu nem fui para casa, porque falei, se eu for para casa não vai dar tempo, cara. Roberto, mas faltou você falar que você está num dos maiores, se não for o maior, um dos maiores centros de formação da América Latina. Depois você fala para a gente como é que está esse caminho aí de capacitação de vocês. Cara, eu vejo... Então, deixa eu fazer igual o Mari, dar minha contribuição aqui de 2 centavos aqui. Primeiro, setores onde que tem cultura de tecnologia mais latente, seguradoras, segmentos bancários, serviços de tecnologia, tem um movimento muito grande de democratização de IA nas empresas. Impacta tem alguns contratos grandes aí com seguradoras, que até falei isso no evento, né, Marinho? Os caras parece que fazem algo muito combinado. Empresas concorrentes que fazem movimentos muito similares, assim, e similares e simultâneos. Movimentos de adoção de IA por camada nas empresas, em todos os níveis, do usuário ali, do analista, do cara de negócio e dos arquitetos de soluções ali. Né, com uma visão igual, parecida com o do Spotify que o Marinho trouxe, de preparar a organização para ser agente de transformação e criar aplicações. Né? E são vários casos. Né? Você tem o Itaú, não sei se vocês sabem, os caras têm mais de 800 pessoas, acho que muito mais do que isso, na área de governança e compliance. Com demandas de compliance e governança do time interno, né, de toda a população do Itaú interna. Caraca. Demanda de dúvidas sobre compliance, sobre governança, e os caras criaram lá uma aplicação de IA, foda demais, o termo, que basicamente substitui toda essa força da equipe dessas áreas, que ainda não foram desligadas, mas, cara,
é meio questão de tempo, né? Eu não sei qual foi, eu tô tentando lembrar um outro case que eu vi aqui, cara. Acho que foi de uma consultoria global, não sei se foi a Century. Foi a Century que demitiu 10 mil pessoas em torno do globo. Tenho certeza se foi a Century. Mas houve uma demissão desse nível que também, embora seja 10 mil pessoas, representa 10% ou 2% Valeu, Rafa. Da força de trabalho global. E nessa não houve eufemismo, não, né? O executivo disse, cara, mandamos embora porque a IA veio e a gente não eram posições que fazia sentido requalificar. Ou seja... Tchau, Rô. Beijo. Valeu. Prazer. Tchau, Rô. Valeu. Ou seja, não teve nem eufemismo. O negócio foi, cara, não deu para realmente não valia o investimento de requalificar o cara. Entendeu? Os caras até avaliaram a possibilidade de requalificar o cara, mas, pô, não fazia sentido pelo... Mano, tem tanta coisa acontecendo, Muita coisa. e aí a gente vai ter que, né, assim, como a gente já é aqui, assim, nós três, a gente pode falar nisso, espírito aberto e mente aberta, porque hoje eu estava falando com um parceiro que a gente está trazendo uma solução, e assim, é uma plataforma que o cara substitui, por exemplo, squads ali de uma área de dados, que é uma área que tem um conhecimento mais elevado, ou até programação, né? O que acontece? Uma empresa, e já aconteceu várias vezes, né, Ale e Roberto, a gente já viu isso. O cara montou um squad campeão, beleza. O Ale sentou lá como CTO, o Roberto como CTO, montou o squad dele ali. E aí ele começa a ficar dependente do cara bom de Python, do cara tech lead. O squad dele já era uma dependência. Beleza. E aí esse negócio começa a crescer num volume, e de repente alguém do time, cara, sofre um acidente, ganhou no Plim, sei lá qualquer coisa. Virou um time que ele acha que tem confiança, mas ele está à mercê de novo, mesmo usando os talentos com dados IA, de pessoas. Então, esse é um outro componente que a gente vai discutir e é para várias conversas. Muito bom, senhores. Show de bola. Bom. Que riqueza, hein, a gente produziu aqui hoje. Muito bom. Demais, Ale. Vamos fazer mais. Com certeza. Tamo junto. Buenas noites. Obrigado, meus queridos. Depois, cara, a gente combina como dividir lá. Eu coloco numa página, sei lá, ou libero o Drive. Eu vou liberar esse deck, transcrição, gerar um resuminho, né, do papo aqui para a galera deixar mais palatável, né, para a galera highlights ali. Perfeito. Boa. Demais ali, a gente faz outros também, eu quero fazer um meetup ali de IA também, trazendo algumas coisas práticas, o Robertão pode trazer temas também, então, obrigado que você foi o cara que abriu, né, essa primeira iniciativa do Lab, que o embaixador é o Roberto que está aqui, e a gente quer fazer muito mais labs aí com a galera da comunidade. Show de bola, cara, fantástico. Valeu, meus irmãos. Trailblazer está no nosso DNA, né? E sempre vai estar, né, cara? Tem como, Fechadinho. Bora. Bora, Ney. Obrigado, Valeu, Marinho. meus irmãos. Um abração. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Deus. Tchau.